Olá, turma, boa noite. Firme e forte, turma C10, futuros tecnólogos em recursos humanos. Estamos aqui na nossa saga de videoaulas, né? Enquanto essa pandemia nos deixa confinados, mas continuamos cumprindo a nossa missão. Tranquilo? Então, na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre avaliação de desempenho. Na aula passada a gente falou sobre análise e descrição de cargos, né? Que de um modo geral é você alocar as pessoas corretas para os cargos a qual os conhecimentos, habilidades e atitudes dela mais se adequam, né? Mais são compatíveis dentro do contexto de estrutura organizacional das empresas. Beleza? Então, a gente vai ver aqui que a gestão do desempenho, antes de tudo, é uma frase bem interessante, bem típica, certo? Então, aquilo que não é medido não pode ser gerenciado, certo? Então, toda atividade administrativa profissional, toda gestão que requer uma excelência nos seus resultados, ela precisa medir, precisa metrificar, precisa mensurar, né, o seu desempenho, as suas atividades, para que possa, depois de sua conclusão, verificar se o que foi planejado realmente foi atingido no seu resultado obtido, certo? Então, a avaliação de desempenho visa isso, visa padronizar e melhorar aquilo que eu fiz de bom, certo? Obtendo os benefícios e lucros, e aquilo que eu fiz de errado, que fiz de equivocado, eu vou tomar as ações corretivas no sentido de melhorá-las, ok? Então, aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Tudo tem que ser metrificado, pessoal, tem que ser registrado e mensurado para que a gente tenha um parâmetro de desempenho. A gestão de desempenho ela tem 4 níveis, certo? Quais sejam o corporativo, o divisional, o grupal e o individual, certo? O ambiente corporativo refere-se mais ao ambiente global da empresa. Quais são as variáveis que vai influenciar no desempenho da empresa como um todo, certo? As questões econômicas, as questões estratégicas, concorrentes, fornecedores, o nível, né, de economia na qual o país está passando, se está passando por uma crise ou se está passando por um desempenho que está tendo PIB acima da média. Então, tudo isso vai influenciar o ambiente corporativo e, consequentemente, o meu desempenho dentro desse contexto, certo? No nível divisional, a gente vai avaliar o desempenho dentro dos departamentos, certo? Então, toda empresa tem um departamento de finanças, de marketing, de produção, de pessoas, certo? Então, eu vou avaliar como é que está sendo o desempenho dentro desses departamentos, certo? O grupal é você avaliar a equipe, certo? Avaliar determinados grupos, né, que são compostos por pessoas em determinada atividade, e aí você não vai fazer avaliação individual, você vai fazer a avaliação da equipe como um todo, certo? E, por fim, a avaliação individual, que é aquela avaliação isolada, que você vai verificar o desempenho de cada colaborador dentro da sua atividade isoladamente, certo? Aí nós temos as condições que facilitam a questão da avaliação do desempenho, pessoal. Então, você tem a visão estratégica, certo? Que é interessante você ter em mente que o colaborador, por vezes, ele não desempenha uma atividade de forma excepcional porque tem algum contexto externo que está influenciando, né, a sua sistemática de desempenho, certo? Então, a visão estratégica é isso, é você avaliar não só aquele ambiente de tarefa, aquele ambiente de execução, mas o que envolve toda a questão de comportamento, de perfil de colaborador, certo? A questão financeira também influencia. Então, você tem que ter a visão da sua avaliação de desempenho como um todo, não só no nível de execução de tarefa. Conhecimento do negócio e cliente, certo? Tem que saber qual o produto ou serviço que a empresa está oferecendo no mercado e saber o que é que o cliente quer com aquele produto, certo? Qual o nível de satisfação que o cliente atinge quando ele consome o meu produto,
certo? Será que minha prestação de serviço está sendo eficiente? Eu estou entregando no tempo certo ou eu posso melhorar? O meu preço está adequado dentro do mercado? Dá para cobrar um pouco menos ou eu estou cobrando muito pouco e minha lucratividade abaixo do esperado? Então, tudo isso é você ter conhecimento do negócio e do cliente, certo? Adoção de postura para receber feedbacks. Okay? Então, para você fazer uma avaliação de desempenho, você tem que coletar informações, certo? E esses feedbacks são dados quando você tem uma postura flexível, uma postura de empatia, certo? Uma postura de relacionamento confiante, na qual aquele avaliado vai te passar informações primordiais para que você venha, de fato, fazer uma avaliação satisfatória. E permanente diálogo é consequência de todas essas três variáveis, né? É você manter ali o nível de conversa, de aproximação, a fim de coletar todos os feedbacks e as informações necessárias para atingir o nível máximo de avaliação de desempenho efetiva. Condições que dificultam a avaliação, pessoal. Quais são aqueles fatores chatos que, por vezes, prejudicam a avaliação de desempenho? O autoritarismo, né? Que é uma atitude bastante reprovável, né, no ambiente organizacional, ainda mais com a gestão estratégica de pessoas tomando seu devido lugar nas organizações, né, cada vez mais influenciando positivamente os resultados. Então, não há espaço para autoritarismo, e sim para um espaço democrático, na qual a gente escuta as opiniões dos atores, dos colaboradores, né, de forma que a gente venha, de fato, ser justo, né, e procurar melhorar aquele contexto ali em qual as pessoas estão inseridas, certo? A ausência de isenção e transparência, certo? Quando eu faço uma avaliação sem isenção, eu estou deixando os fatores pessoais influenciar de modo subjetivo, né, no resultado daquela avaliação. Por exemplo, você vai avaliar um colaborador negativamente só porque ele tem uma ideologia política diferente da sua, certo? Eu, como avaliador, eu voto no candidato X e o avaliado vota no candidato Y. Aí, só por isso, eu vou destruir a avaliação de desempenho do cara. Então, isenção é isso, pessoal. Isenção é você deixar os fatores pessoais de lado e focar naqueles fatores que fazem parte do ambiente. Lógico, com transparência, né? Informando quais são os fatores que serão avaliados, o que é que precisa melhorar, o que é que precisa ser mantido. Então, tudo isso faz parte da isenção e transparência. Resistência à mudança, certo? Isso aqui é mais parte do colaborador. A gente sabe que a tecnologia está tomando de conta, né, do ambiente empresarial e, por vezes, alguns sistemas são implantados de forma a melhorar, né, aquele processo de produtividade. Então, quando você tem uma mudança de sistema, consequentemente, existe uma resistência à mudança por parte daqueles que executavam a tarefa de forma rotineira e já tinha todo o macete, né? Já tinha toda a prática. Então, quando é implantada uma nova tecnologia, aí, por vezes, o colaborador já fica ali meio que resistindo a mudanças, não gosta das inovações, enfim, isso aí vai dificultar a avaliação do desempenho. Mas a resistência à mudança é um fator muito negativo, porque, levando em consideração a tecnologia, certo? O exemplo que eu trouxe aqui, a tecnologia é um caminho sem volta. Então, cabe a nós nos adaptarmos, né, a essa nova sistemática de produção, na qual a tecnologia está inserida. E, por fim, a crítica que desqualifica. Uma crítica que não leva a nada, né, pessoal? Só querendo colocar a pessoa para baixo, não tem um ponto de melhoria, não tem um ponto positivo, só querendo lhe discriminar, lhe deturpar. Enfim, isso é reprovável, é um fator que dificulta a avaliação de desempenho. Beleza? Tranquilinho aí? Vamos lá. Então, vamos lá. Dito isso, pessoal, feita essa introdução acerca dos conceitos iniciais, a gente vai agora ver alguns métodos de avaliação de desempenho. E o primeiro dele, o mais utilizado nas empresas, embora seja um método tradicional, né,
é o método da escala gráfica, certo? Consiste em um método de tabela de dupla entrada, certo? Na qual as linhas estão os fatores de avaliação e nas colunas estão os graus de avaliação de desempenho. Certo? Basicamente, o que é, pessoal? A escala gráfica. Você vai ter, ó, acompanha a setinha aqui, vocês vão ter nas colunas os graus, certo? Ó, ótimo, bom, regular, ruim e fraco. E nas linhas são os fatores de avaliação, certo? Criatividade, pontualidade, assiduidade, qualidade e realização. Então, vamos imaginar aqui o João, o colaborador da empresa Inovação, certo? Minha empresa tem um colaborador João. Então, o João, na criatividade, ele foi um cara que conseguiu inovar, mas poderia ser melhor, certo? Então, eu vou dar um bom para ele aqui, ó. Tranquilo? Bom para o João. Pontualidade. O João é excepcional. Ele sempre chega no horário, sempre cumpre suas tarefas, suas atividades. Chega até um pouco mais cedo e sai um pouco mais tarde. Certo? É um cara que não tem problema com o tempo. Então, ele vai receber um ótimo aqui na pontualidade. Assiduidade. João raramente falta, só quando tem algum problema de saúde justificável. Então, é um cara que é exemplo nessa situação também. A assiduidade é aquela questão das faltas, né, pessoal? Então, o João é ótimo também. Qualidade, esmero no trabalho. Aí eu vou verificar. Será que o João tem aquela sensibilidade de fazer tudo da melhor forma possível? Ele poderia ser melhor aqui também. Então, eu vou dar um bom para ele, certo? Talvez ele, na próxima temporada, no próximo ano, ele chegue ao ótimo. Precisa dar um gásinho a mais aqui para ele chegar no ótimo. E, por fim, a realização. Capacidade no fazer, certo? Ou seja, na entrega de resultados. João consegue realizar aquilo que lhe é atribuído? Ele consegue produzir aquilo que lhe é proposto? Sim, o João, um colaborador que realmente cumpre todas as missões na qual são repassadas. Então, eu vou dar um ótimo para ele aqui. Então, percebam, pessoal, que é uma escala de fácil assimilação, certo? Você não tem muita rigorosidade em relação à complexidade, né? É bem tranquila, certo? Você tem os fatores de avaliação e a escala de ótimo, bom, regular, ruim e fraco. É a famosa escala gráfica, certo? É a mais tradicional, justamente por isso, porque é a mais fácil de você executar, certo? E faz uma certa flexibilidade em relação à avaliação. Você pode botar regular, né? Se achar que o colaborador é mais ou menos. Pode botar ótimo se ele for excepcional, pode botar bom se você achar que ele pode melhorar um pouco mais e pode botar ruim ou fraco se realmente ele não entrega nada, certo? Métodos dos incidentes críticos, pessoal, certo? O que seria isso? Método de avaliação de desempenho simples que leva em consideração as características extremas, certo? Que representam desempenhos altamente positivos, que é o sucesso, ou negativos, que é o fracasso. Ou seja, se preocupa com os desempenhos excepcionais, sejam positivos ou negativos. Ou seja, pessoal, aqui, ó, incidente crítico, ele vai ser ou bom ou ruim, não vai ter meio termo, certo? São os desempenhos altamente positivos e os negativos, que são fracasso. Perceba que eu não vou dizer aqui, o cara foi regular, o cara foi bom. Não, ou ele foi excelente ou foi ruim, certo? Então, percebam no exemplo aqui do quadro aqui, ó. Você tem a avaliação de desempenho, tem um nome, vamos botar aqui Maria da Penha, o cargo técnico em contabilidade do Departamento de Finanças, certo? Então, quais são as características excepcionalmente positivas, certo? Os aspectos aqui que a Maria da Penha tem: características de líder, apresenta ideias inovadoras, sabe lidar com as pessoas e trabalha em equipe, certo? São os fatores excepcionais positivos. Os fatores excepcionais negativos podem ser elencados da seguinte forma: ela apresenta muitos erros, demora em tomar decisões, comunicação deficiente e tem um espírito conservador e limitado, certo? Então, percebam aqui, pessoal, que incidente crítico é o famoso caveirinha. Ou você é muito bom ou você é muito ruim.
certo? Não tem meio termo. Tranquilo? É um dos métodos tradicionais também que a literatura prevê, mas menos utilizados devido à sua pouca flexibilidade, né? Nós temos aqui, pessoal, a avaliação 360 graus, certo? Que é um método de avaliação de desempenho na qual o colaborador será avaliado por todos os parceiros que fazem parte do contexto organizacional, certo? Ou seja, o líder ou chefe dele, dependendo do caso, os parceiros, a equipe, ok? Pelos fornecedores e pelos clientes, além da sua autoavaliação, certo? Que será feita conforme ele achar que deve melhorar em alguns aspectos ou manter aqueles que estão feitos de forma efetivas, certo? Melhorar o que precisa ser melhorado e manter aquilo que eu já tenho de bom, certo? Sem correção. Tranquilo? Então, a avaliação 360 graus, ela é mais, digamos, mais moderna, porque ela leva em consideração vários olhares em relação ao desempenho de determinado colaborador, determinado empresário, determinado gestor, determinado executor, certo? Todo mundo vai ter uma parcela de contribuição na avaliação do desempenho daquele camarada. Tranquilo? Vamos lá. Avaliação por resultados, certo? Será utilizado esse método quando houver a comparação entre resultados desejáveis e atingidos, ou seja, a avaliação deixa de ser do comportamento para ser da entrega realizada pela pessoa. O que é isso aqui, pessoal? Eu vou estabelecer metas para o meu colaborador, certo? E se ele atingi-las, ele vai estar entregando o resultado, certo? Eu não vou estar muito preocupado com a análise comportamental do colaborador. Tranquilo? Então, independente de ele ter disfunções comportamentais, eu vou estar preocupado com a questão do resultado, certo? A exemplo, eu sou líder de uma equipe na qual eu proponho metas de vendas para os meus colaboradores, certo? Então, nesse mês ele vai ter que vender 200 peças de determinado produto, ok? Então, a meta mensurável, atingível, certo? E que ele vai se propor a vender. Se ele conseguir cumprir aquela missão dentro de um mês, vender as 200 peças, ele vai estar atingindo o resultado na qual foi proposto. Então, a avaliação para o resultado leva em consideração o quê? A comparação entre os resultados desejáveis, é o que eu propus como líder da equipe, e os atingidos, que foi o que ele me entregou na execução das suas atividades. Tranquilo? A avaliação para o resultado também é um método bastante objetivo e dos métodos mais modernos, junto com a avaliação 360 graus. Né? Nesse contexto, turma, a gente percebe que a avaliação de desempenho ela pode ter como características alguns erros dentro da sua execução. Certo? Então, o avaliador não é perfeito, é um ser humano comum, pode cometer alguns erros. Então, quais seriam esses erros mais comuns na avaliação de desempenho? Como a literatura os nomeia? Certo? É isso que a gente vai ver agora a partir desse slide. Então, os erros são variáveis que interferem na avaliação e que podem deturpar os resultados, pessoal. Certo? Então, se eu fizer uma avaliação com vários erros, eu vou deturpar o resultado, né, e vou ser injusto em relação ao desempenho de determinado colaborador. Tranquilo? Efeito Halo. Olha aí, pessoal, nome estranho, né? Mas é um dos nomes mais estudados na literatura referente a recursos humanos, ok? Futuros gestores de pessoas, como vocês serão, tem que ter essa definição na ponta da língua. Tranquilo, pessoal? Então, o que é o efeito Halo? É um termo que significa o hábito de julgar e tirar conclusões a partir de uma única característica, formulando um estereótipo global sobre as pessoas. Olha que coisa interessante, pessoal. Eu vou avaliar um colaborador levando em consideração a única característica que eu foquei em relação a ele ou a ela, certo? Vou dar um exemplo para vocês aqui.
Imagine que eu tenho um colaborador que faz parte da minha equipe que ele anda todo desarrumado, certo? As políticas da empresa, a cultura organizacional, você vê que você tem que ter um certo estilo ali, tem que ter uma certa socialidade em relação ao uniforme, em relação à vestimenta, certo? Uma boa apresentação individual. Então, esse colaborador, ele é desleixado tal, em relação a isso, embora produza de forma excepcional. Ele, nos outros requisitos, ele atinge a excelência, mas nesse aspecto, né, especificamente, ele deixa a desejar. Certo? Então, na apresentação individual, ele é meio desleixado, não consegue se adequar às normas da empresa, à cultura organizacional. E aí eu, como avaliador, só levei em consideração esse aspecto negativo. Olha que coisa interessante. Então, aí, quando eu for avaliar o desempenho dele, eu vou dar tudo ruim para ele, ó, na escala gráfica lá que eu vou preencher. Então, perceba que eu cometi um erro de avaliação chamado efeito halo. Eu levei em consideração apenas um aspecto do colaborador. Consequentemente, é um aspecto negativo, né? Que fez com que eu deturpasse aquele desempenho, né? E omitisse as informações positivas. Tranquilo? Então, perceba que o efeito halo é a questão do estereótipo que você cria em relação a determinada pessoa. Você avalia aquele colaborador levando em consideração apenas uma característica que você focou nele ou nela, ok? Vou dar outro exemplo aqui. Imaginem vocês, chefe de equipe, você, eu digo tanto homem quanto mulher, certo? E aí vocês têm uma colaboradora, certo? Ou um colaborador, depende da situação, enfim, que é aparentemente muito bonita, muito bonito, certo? E aí você leva em consideração esse aspecto da simpatia, da questão da beleza, né? A mulher, no caso, da maquiagem, do cabelo, do batom, o homem ali, um cara bastante presença. E aí você, como homem ou como mulher, você tem um aspecto positivo. Rapaz, realmente, aquele cara é bem apresentado, aquela mulher muito bonita e tal. Mas só que em relação à produção, eles deixam a desejar. E você, cometendo o efeito halo, vai cometer um equívoco, né? Avaliando positivamente todos os aspectos, só porque a pessoa tem uma questão de simpatia, uma questão de boniteza, digamos assim, né? E saiba se arrumar, que tenha um bom relacionamento. Mas na questão da produção, na questão da entrega de resultados, certo? Ela deixa a desejar. Então, você cometeu um efeito halo em relação às características da produção, certo? A questão da apresentação individual da pessoa foi primeira nesse caso. Mas em relação à produção, ele deixou a desejar, ela deixou a desejar. Então, percebam que o efeito halo é a questão de você criar um estereótipo, certo? A partir de uma única característica, positiva ou negativa, que faz com que se deturpe a avaliação de desempenho e acabe sendo feita de forma injusta. Tranquilo? Efeito halo tem que estar na ponta da língua, pessoal. Isso aí é muito estudado na área de recursos humanos. Tranquilo? Efeito recenticidade. Olha, que nome interessante. Aqui o avaliador usa apenas sua memória recente para atribuir notas aos seus avaliados. Utilização dos conhecimentos mais recentes, sejam eles bons ou ruins, para dizer como está sendo o desempenho dos avaliados. Certo? Imagine que uma determinada empresa leva como avaliação o período de tempo anual. Ok, pessoal? Então, eu vou levar ali de janeiro a dezembro. Certo? Eu vou avaliar o desempenho dos meus colaboradores durante todo o ano. Certo? E aí, quando chega certo avaliador, ele deixa para preencher os requisitos ali a partir de outubro a novembro, certo? Na prática, né? Na pesquisa de campo. Ele vai lá e começa a avaliar se os caras estão fazendo as coisas certas, se as pessoas estão produzindo conforme desejado, como é que está o comportamento da equipe e tal. E aí, ele esquece de janeiro a setembro, que foram 9 meses que passaram, né? Isso, consequentemente, faz o efeito recenticidade, porque eu só avaliei um período dividido do tempo, né? Reduzido do tempo que era previsto, certo? Esse erro, pessoal, ele acontece
em algumas empresas e fazem com que os colaboradores também produzam somente em determinado período, certo? Acontece muito, talvez, no serviço público, alguma empresa pública, que tem uma avaliação anual, e que eles divulgam o período em que vai ser avaliado, e aqueles colaboradores começam a dar um gás a mais ali, só no período que o avaliador vai estar presente. Então, é o efeito recenticidade, é um erro de avaliação, no qual tanto o avaliador quanto o avaliado vão estar deturpando as características de justeza, né, de produção da avaliação de desempenho. É um efeito também que causa a distorção dentro dessa avaliação. Beleza? É recenticidade. É você levar em consideração apenas os últimos períodos da avaliação de desempenho dos colaboradores, certo? Desconsiderando a maior parte daquele tempo de avaliação que deveria ser proposto. Beleza? Obstáculos políticos, pessoal. São entraves relacionados à distorção das informações por interesses políticos na busca da manutenção de uma boa imagem própria ou do setor, por exemplo. Certo? Então, eu tenho um setor de avaliação de desempenho dentro da empresa. Certo? Esse setor é o setor de gestão de pessoas. Eu sou o gestor de pessoas da empresa Inovação. Tranquilo? Então, eu sou responsável por avaliar o desempenho. Então, eu, como avaliador de desempenho, eu e minha equipe, para manter uma boa imagem, né? Para manter uma boa imagem do setor, para ficar amiguinho de todo mundo ali e não ter problemas de relacionamento com ninguém, o que eu faço na avaliação de desempenho? Eu mantenho um nível de avaliação ótimo para todo mundo, considerando realmente os fatores de produtividade, as atividades que são executadas, enfim, para manter como bom mocinho e para manter como um apaziguador, um cara que não tem problema com ninguém, eu vou omitir as informações de avaliação de desempenho e dizer que todo mundo foi bom, certo? É a questão do obstáculo político. Tranquilo, pessoal? Então, você distorce a informação para se manter ali com a imagem legal durante a organização, certo? E acaba não trazendo aquela avaliação à tona como deveria ser, certo? Prejudicando os fatores organizacionais que poderiam ser melhorados ou corrigidos, certo? Então, obstáculos políticos é isso. É a questão de você não fazer uma avaliação digna, uma avaliação transparente, pensando em manter uma boa imagem e aquela questão do medo de se queimar, né? Com medo de se queimar perante os demais setores da organização e os demais colaboradores. Tranquilo? Galera, eu trouxe para vocês um vídeo aqui que trata dessa temática de avaliação de desempenho, certo? Um vídeo breve, a gente vai ver a importância dessa temática.
Tranquilo, pessoal? Então, um videozinho dinâmico aí para a gente interagir um pouco, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês duas questões referentes à temática, certo? Então, eu vou dar 30 segundos aí para vocês avaliarem e encontrarem a resposta correta. Tranquilo? Vamos lá. E aí, pessoal, chegaram à alternativa correta? Vamos lá. A valorização das pessoas na organização é vital, pois cada vez mais são entendidas como um diferencial para as empresas. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Tranquilo? Então, ele quer saber qual que está correta. Letra A. A avaliação de desempenho deve ser um processo utilizado quando a organização apresentar resultados abaixo do esperado. Certo? Então, ele diz que a avaliação de desempenho, pessoal, só deve ser colocada, né, em pauta quando a organização apresentar resultados abaixo do esperado. Isso é falso, né? Porque a gente viu que se eu apresento resultados abaixo do esperado, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar, tenho que desenvolver, tenho que corrigir, né, o que eu estou fazendo de forma equivocada para melhorar meus resultados. Beleza. Mas não é só quando eu estou abaixo do esperado. Se eu estiver acima do esperado, a avaliação de desempenho também vai ser importante. Por quê? Porque eu vou fazer o processo de manutenção, certo? Eu vou manter aquele padrão e tentar aprimorá-lo cada vez mais. Então, a avaliação de desempenho vai ser importante para mim, quanto o resultado for abaixo do esperado e quanto for acima do esperado também, certo? Então, a alternativa é falsa por conta disso, que ele fala que é só abaixo do esperado. Um dos métodos tradicionais de avaliação de desempenho é a escala gráfica. Consiste em um método bastante simples, ou seja, baseia-se nas características extremas que representam desempenhos altamente positivos e altamente negativos. Percebam, galera, que a definição aqui está perfeita. Só que refere-se a quem? A avaliação por incidentes críticos. Lembram? Incidentes críticos é aquela que o quê? Que vai avaliar os extremos. Ou o cara foi muito bom, né? Ou a garota foi muito boa, ou foi muito ruim, certo? Ou o colaborador foi muito bom ou muito ruim. Excepcional positivo, excepcional negativo. Esse é o método dos incidentes críticos, certo? Lembra que eu falei para vocês? Então, aqui ele confundiu as definições. Onde tem escala gráfica, é para ter incidente crítico, certo? Olha a setinha aqui, ó. Escala gráfica é para ser incidente crítico. Por isso que a alternativa está incorreta, certo? Letra C. A avaliação de desempenho surge após os experimentos de Wellthorne. Os primeiros registros são da General Motors Company, certo? Então, aqui também ele confunde o conceito histórico da avaliação de desempenho, pessoal. Na verdade, essa experiência de Wellthorne foi o início da gestão de recursos humanos, né? Aquela questão de você só focar no mecanicismo, na produção e deixar de levar em consideração as pessoas, certo? Foi aqui nessa experiência de Wellthorne que os gestores começaram a perceber que a questão comportamental também influenciava a produção, certo? Mas não tem nada a ver com a questão da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho como ciência, como fator de estudo mais aprimorado, ela só veio surgir depois de 1970, certo? Com a escola neoclássica de Peter Drucker. Certo? É um conceito bem profundo aí, mas que, se você analisar com calma, você percebe conforme a evolução dos conceitos de administração. Tranquilo? E, por fim,
A avaliação de 360 graus é feita por todos os elementos que mantêm alguma interação com o avaliado. Essa aqui ficou bem tranquilinha, né, pessoal? Fácil, letra D aí bem evidente, é o conceito de avaliação 360 graus, que é aquele contexto de avaliação. Eu vou coletar informações de todas as pessoas que estão envolvidas no meu raio organizacional, seja o fornecedor, seja o líder, seja o parceiro, seja a minha equipe e até a minha própria autoavaliação. Então, são vários olhares, né, ao meu desempenho, no qual poderão ser analisados e, de certa forma, melhorados ou mantidos se já tiverem um nível de excelência. Tranquilo? A avaliação 360 graus é feita por todos os stakeholders, ou seja, aqueles que estão envolvidos no meu ambiente de produção. Outra questão aqui, pessoal, para a gente finalizar a aula, vou dar 30 segundos aí para vocês dizerem se é certo ou errado essa alternativa. E aí, pessoal, chegaram a uma definição, certo ou errado? Vamos lá. Quanto a desempenho profissional, julgue o item a seguir. Os líderes aplicam avaliações de desempenho principalmente para obter informações importantes para as decisões sobre promoções e aumento de salários, desenvolver um plano para corrigir qualquer deficiência que possa ter sido revelada pela avaliação, reforçar pontos positivos do desempenho dos funcionários e avaliar o planejamento de carreira. Certo? Então, aqui você vê que é uma alternativa perfeita em relação à questão da liderança aplicar a avaliação de desempenho com qual finalidade, certo? Então, ele fala, outras finalidades tem, mas principalmente é para quê? Para obter informações sobre decisões de promoção e aumento de salário, sim, eu vou usar a avaliação de desempenho do colaborador para promover e para aumentar salário, a desenvolver um plano para corrigir qualquer deficiência, lembra? São as questões de ações corretivas, né? Que eu vou tomar caso o comportamento, a atividade esteja sendo feita de forma errada ou equivocada. E também a questão de você reforçar os pontos positivos do desempenho, ou seja, estou fazendo tudo certinho, então vamos manter e aprimorá-los, certo? A avaliação de desempenho também tem como características reforçar os pontos positivos. Certo? Além de avaliar o planejamento de carreira. Tranquilo? Então, alternativa perfeita que resume todo o contexto de avaliar desempenho. Tranquilo, pessoal? Então, turma, foi um prazer novamente estar aqui com vocês, certo? É uma aula bastante interessante sobre avaliação de desempenho, temática que é primordial na formação de vocês. Espero ter passado o conhecimento de forma bastante satisfatória, tranquilo? Vou disponibilizar o link do YouTube, assim como o vídeo no grupo de vocês, certo? Então, deem o feedback, o que acharam da aula, se acharam positiva, ou se tem algum ponto negativo que a gente possa melhorar, vou estar à disposição, tranquilo? E é isso aí. A mensagem que eu trago para vocês hoje é essa aqui, ó. 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir, certo? Então, aqueles que estavam pensando em abandonar, em desistir do curso, 90% do sucesso, pessoal, se baseia na questão da insistência, na questão de você acreditar no seu potencial e manter-se firme nos seus propósitos, certo? Estou à disposição, qualquer dúvida, ok? Um abraço e até a próxima aula.